Boa noite, irmãos. Já iniciamos nosso culto. Vamos desde já compartilhar essa live para que os nossos amigos possam também estar cultuando junto conosco, certo? Logo a gente vai orar para iniciar o culto. Então só um tempo aí de você copiar o link ou enviar para os seus amigos do Instagram e de outros lugares aí. Amém? Vamos orar para iniciar nosso culto. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo cuidado com cada um de nós. Obrigado, Deus, por estarmos juntos nesse tempo para estar cultuando ao Senhor, para estar louvando e adorando o Teu nome. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe para que possamos ter um culto abençoado na Tua presença, que possamos louvá-lo de todo o coração, possamos ouvir a Tua mensagem que nos fala, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos convencer daquilo que Ele tem que nos convencer. Que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, joias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, joias, mentiras pra me encontrar.
Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: isso é impossível, tem aí nesse cestinho. Com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o teu poder. E alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam ver que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu naquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão?
Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Vamos ler uma parte da palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Amém. Então, esse texto fala do que acontecerá com o justo, né? E fala que o justo, ele tem o prazer de meditar na lei do Senhor, tem o prazer de estar dia e noite ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, né? E aí o salmista, ele compara o justo com uma árvore que é plantada na beira do riacho, né? Ou seja, não precisa ir aguar todos os dias, não precisa chover para que ele possa florescer, porque o próprio rio, as correntes de água fazem isso, né? E ali ele pode dar o fruto dele no tempo certo, porque ele não vai faltar aquilo que ele mais necessita, né? Que é a água. Então, que nós possamos também ser como esse homem que o salmista descreve, que é como se fosse uma árvore plantada junto às correntes de água. Então, dessa forma que nós possamos estar sempre perto do Senhor, sempre aos pés do Senhor, sempre meditando na palavra dele, para que dessa forma nós possamos ser aguados, para que possamos dar frutos. Amém? Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve o começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e chegar ao fim. Na minha luta, meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve o começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave e me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, tá no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou.
Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete agora que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu, vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, fica a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão, quem me faz continuar. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, fica a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha, grita a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão, quem me faz continuar. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um texto bem famoso, talvez um dos mais famosos, tanto no meio dos crentes, quanto do mundo afora. Esse texto é bem conhecido. Talvez quase todas as pessoas eles tenham esse texto em mente, né?
decorado. Salmos 23. Nós vamos ler o Salmo 23, que é do verso 1 ao 6. E a pergunta é: o Senhor é o seu pastor? Esse, como eu falei, é um texto bastante conhecido por muitas pessoas. Praticamente todas as pessoas vão saber dizer: um versículo decorado da Bíblia. E as pessoas dirão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí eu pergunto: o Senhor é o seu pastor? Ou você fala esse texto somente da boca para fora? Só por falar. Será que o Senhor é o seu pastor? Será que você tem o Senhor como seu pastor? Vamos ler o Salmos 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar por essa palavra. Gostaria que você orasse por mim, orasse também por você, para que essa palavra ela pudesse fazer morada em nosso coração, que ela pudesse nos falar algo, né, para que Deus ilumine cada um de nós, para que possamos entender o que Ele tem a nos dizer. Amém? Então vamos orar. Deus, nós somos gratos pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, pelo privilégio de poder ler com liberdade o texto sagrado. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, nos falando grandemente, Deus, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos convencer, que possa nos iluminar a respeito do que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique de todo o mal, para que possamos compreender a Tua mensagem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, o Salmo 23, o famoso Salmo 23, que começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas será que o Senhor é o seu pastor? Será que você tem o Senhor como seu pastor? É uma coisa que nós precisamos refletir, porque não é suficiente dizer que o Senhor é o pastor só da boca para fora. Se Ele não te guia, se Ele não cuida de você, se você não se deixa ser cuidado por Ele da maneira que Ele gostaria, não adianta dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas com certeza você necessita do Senhor como seu pastor. E aí eu gostaria que nós pensássemos nesses 6 versículos, né? Esse pequeno texto que nos fala grandemente, nessa comparação que Davi faz a Deus como um pastor de ovelhas, né? E é interessante que Davi ele fala do que lhe é próprio, porque Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Então ele tinha essa vivência com as ovelhas. Ele era um pastor que cuidava das ovelhas. E ele se sentia, junto com o povo de Israel, como um rebanho que era pastoreado pelo próprio Deus, né? E aí eu gostaria que nós pensássemos, principalmente nesse primeiro versículo, que nos fala uma coisa interessante: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí as pessoas elas começam a colocar essa frase no carro, na casa, deixa o Salmo 23 aberto no centro da sala, e elas pensam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu gostaria que nós pensássemos, primeiramente, que uma coisa que nós não podemos confundir é faltar com acrescentar, certo? Nós não podemos confundir essas duas palavras, porque tem sentido diferente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar, com certeza. Mas isso não quer dizer que você vai ter acréscimos. Ou seja,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu vou ter um carro, não vai me faltar carro, não vai me faltar casa, não vai me faltar isso, não vai me faltar aquilo. Não, o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Mas nada daquilo que é necessário, certo? Acréscimos, pode ser que Ele dê, pode ser que não, certo? Não, a condição de Deus ser o seu pastor não faz com que você tenha tudo o que você quiser. Da mesma forma que as pessoas interpretam de maneira errada Filipenses 4,13, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. E aí não analisam o que dizia Paulo antes desse versículo, né? Que ele falava que sabia ter muito, sabia ter pouco, sabia estar sofrendo, sabia estar alegre, ter muito dinheiro, ter pouco, passar necessidade, né? Então, Paulo está falando que independente da situação que ele estivesse vivendo, Deus o fortalecia em todas. E aí as pessoas elas pegam esse texto de maneira errada e isolada e começam a dizer que podem tudo, mas só as coisas boas. Elas não dizem assim, eu posso sofrer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas elas só querem o bom. Dizem, eu posso ter aquele carro, porque eu posso tudo que o Senhor me fortalece. Eu posso ter aquilo que eu tanto quero, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas o contexto fala que, independente das circunstâncias, estando em dificuldades ou não, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai auxiliar e vai fazer você passar por tudo aquilo. E da mesma forma, no Salmo 23, nós podemos ver que nós podemos ter tudo, nada vai nos faltar, porque o Senhor é nosso pastor. Mas aí eu gostaria que nós entendêssemos que nada vai nos faltar. Não significa que Deus vai acrescentar aquilo que nós não precisamos. Uma coisa é certa, nós não vamos necessitar daquilo que é essencial para nós. Isso é garantido por Deus. Mas aí nós não podemos fazer uma barganha com Deus e dizer, Deus tem que me dar isso, porque Ele é o meu pastor e nada pode me faltar. Nada dos meus sonhos pode me faltar. Não. Nada que realmente é necessário para você vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor e Ele vai prover tudo aquilo que você necessita. Então, nós não podemos confundir faltar com acréscimo, certo? E a segunda coisa que eu gostaria de ver no versículo 2, quando ele diz assim, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. E aí, nós precisamos ter claro em nossa mente que Davi estava comparando nós, seres humanos, com ovelhas. E Deus, o Todo-Poderoso, com um pastor que cuidava desses nobres animais, né? E aí as ovelhas são os animais que são muito, muito medrosos, né? Tem muito medo, se assusta fácil. Se você bater o pé, ela corre. E aí Davi descreve o cuidado de Deus com ele, com o povo de Israel, dizendo que o Senhor o faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, procura um pasto tranquilo, um pasto que é aconchegante, que faz a ovelha sentir tranquilidade, que faz se sentir confiante, segura. E da mesma forma Deus nos faz conosco, né? Ele nos leva a lugares que nós podemos ficar tranquilos, nós podemos ficar agasalhados, juntos na presença dEle. E esse lugar, que é a presença de Deus, nos faz ficar tranquilos, nos faz se sentir seguros, né? Não nos faz fugir todo o medo. E aí é assim que Davi trata. E ele fala das águas tranquilas. E as ovelhas, né, aquelas que têm as lãs grandes e tudo, se passar por uma água turbulenta, ela pode até morrer por causa do peso que vai ficar sobre ela, ela não pode atravessar o rio. E aí o pastor, como um bom pastor que Deus é, ele leva as ovelhas para águas tranquilas, águas que não vão fazer com que elas possam vir a morrer, águas que elas não vão ter medo de se achegar para beber. Como eu lembrei, ovelha é um bicho medroso. E aí Davi ele compara Deus com o pastor e ele fala que Deus nos leva a águas tranquilas. Ou seja, se uma água for turbulenta,
dificilmente a ovelha vai chegar perto para beber ou vai se atrever a passar. Mas se a água estiver tranquila, ela pode encarar, ela pode saciar-se, né? Ela pode matar a sede. Da mesma forma Deus faz conosco. Como o bom pastor que Ele é, Ele cuida de nós, Ele provê tudo aquilo que é necessário na nossa caminhada. E aí entra o cuidado e a providência do nosso pastor, do nosso supremo pastor, que é Deus. Então Ele vai cuidar de nós, como ninguém cuidaria. Assim como o pastor que Davi descreveu cuidando das suas ovelhas, que levava elas para o lugar mais tranquilo, que levava elas para saciar a sede nas águas mais calmas. Assim Deus faz conosco. Deus nos leva a sua presença para que nós possamos se sentir seguros, possamos se sentir agasalhados por Ele. E a terceira coisa, do versículo 3 diz assim: renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, Deus é bom conosco. A bondade de Deus e o amor dele para conosco não é por nossa causa, porque nós não merecemos amor nenhum da parte de Deus. Por sermos pecadores, por sermos falhos, nós merecemos o castigo de Deus. Mas Ele, por causa do nome dele, Ele cuida de nós de uma forma tremenda. Ele refrigera a nossa alma, Ele acalenta a cada um de nós, porque Ele nos ama e porque Ele prometeu que cuidaria do seu povo. E por causa disso nós podemos ter essa certeza que Deus Ele vai nos refrigerar por causa do amor do nome dele. Não é porque nós passamos a ser perfeitos, sem nenhum pecado. Não. Infelizmente nós não conseguimos estar nessa condição para que possamos merecer, como foi cantado inclusive essa noite, o amor de Deus. Nós não podemos merecer. Deus nos ama porque Ele tem misericórdia, porque Ele é bom, por causa do nome dEle, e não porque nós merecemos. Então, nós possamos ter essa certeza, que Deus não nos abandonará, certo? Não porque nós merecemos, mas por causa do nome dEle, por amor do seu nome, como o salmista fala, né? E aí eu fiquei, como se fosse um empreendimento em que uma pessoa entra como sócio e os demais não estão fazendo por onde o negócio ir bem, mas aquele que entrou e quer fazer o negócio dar certo, e ele tem um nome a prezar no mercado, e que se o negócio dele vir a falir ou dar errado, o nome dele vai ficar comprometido na praça. E da mesma forma, ele, por causa do amor ao nome dele, ele vai fazer aquele negócio dar certo, mesmo que as pessoas que são seus sócios não mereçam. Então, da mesma forma, Deus faz conosco. Mesmo sem nós merecermos, Deus cuida de nós, para que nós possamos ser bem cuidados, bem tratados, como uma ovelha é cuidada pelo pastor. Versículo 4: quando eu tiver de andar pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Então, o salmista também fala que quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, ele não diz assim: se eu tiver de passar pelo sombra da morte, Deus vai estar comigo. Mas quando eu passar pelo vale da sombra da morte, e o que é que nós podemos entender por vale da sombra da morte? Nós podemos perceber que o vale da sombra da morte são momentos difíceis, momentos que a nossa vida é ameaçada, momentos que nós paramos para pensar que nós somos finitos, que nossa vida tem um fim, né? Então, quando nós passamos por esses vales, por momentos difíceis, momentos ruins, nós podemos ter a certeza que Deus, o nosso pastor, estará conosco. E aí é o que Davi diz: quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, novamente ele nos prende a certeza que nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por vales de sombras da morte, né? Mas uma certeza ele também nos dá, que o nosso pastor estará conosco. E aí Jesus, lá no capítulo 10 de João, que é o capítulo lá do bom pastor, e Jesus ele fala que ele é o pastor das suas ovelhas, e ele é o bom pastor, e ele faz a comparação dele com um falso pastor, né?
O pastor verdadeiro, ele não vai abandonar suas ovelhas quando a dificuldade vier. Mas um falso mestre, um falso pastor, ele vai sair correndo, ele vai salvar a vida dele e as ovelhas que morram. Com Deus não é assim. E aí nós podemos ter essa certeza, como Davi teve, que quando nós tivermos de passar por esses momentos difíceis, Deus estará conosco. Ele não nos abandonará, porque Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 5. Também no versículo 4 fala da vara e do cajado do pastor, né? E na antiguidade, os pastores eles usavam um cajado, uma vara, para que ele pudesse cuidar da tranquilidade das suas ovelhas. E as ovelhas elas tinham naquele cajado, naquela vara, uma segurança, certo? Como se fosse uma defesa do pastor para com elas. E aquela vara era um instrumento do trabalho do pastor. Então, Deus ele tem todo o poder. E nós podemos nos sentir tranquilos sobre os cuidados dele. Versículo 5 diz assim: prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí, eu gostaria que nós entendêssemos a abundância de ser ovelhas do pastoreio de Deus, certo? E entender que Deus, Ele sempre vai nos dar em abundância. A vida que Ele promete é uma vida abundante. É uma vida que não é limitada, certo? Porque Ele é ilimitado. E Ele nos promete aquilo que a sua natureza é, sem fim, eterna. E aí nós podemos ter em Deus, o Supremo Pastor, essa eternidade que Jesus veio e falou, né, através da mensagem do Evangelho. E aí o texto ele fala que prepara uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, tudo isso era costume da época, em que os visitantes ou os convidados, eles eram tratados com tanta honra que derramava óleo sobre sua cabeça, ungia ele, dava o cálice, o melhor banquete. Então, da mesma forma, Deus ele trata, e Davi aqui está falando agora de uma ovelha que é convidada do próprio pastor para estar na sua casa, estar na sua presença, junto à sua mesa, comendo com ele do banquete que ele preparou. E a abundância era tanta que o cálice transbordava. E da mesma forma, Deus, Ele nos promete uma coisa abundante, uma vida em abundância, uma vida que não tem fim, uma vida eterna, de felicidade eterna, de felicidade abundante, de alegria tremenda. Então Deus ele promete coisas boas, mas para isso ser na sua vida, o Senhor precisa ser o seu pastor. E aí o versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí o salmista ele encerra esse capítulo com essa declaração, que ele habitará na casa do Senhor para todo sempre. E aí essa é a promessa da eternidade, certo? Há 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e para que essa mensagem chegasse ao coração do homem, e o homem se arrependesse do pecado, acreditasse em Jesus e fosse salvo por Ele, né? E aí, o versículo 6, ele fala dessa bondade, dessa misericórdia que seguirão a vida dessa ovelha para todo sempre, todos os dias da sua vida. E ele habitaria eternamente com o seu Senhor, com o seu pastor. Então, se o Senhor é o seu pastor, você pode ter essa certeza de passar a eternidade com Ele. Mas eu gostaria de pensar com você, onde será a sua eternidade? A Bíblia ela nos apresenta dois caminhos, duas possibilidades de eternidade. Uma eternidade que é abundante em coisas boas, e uma eternidade de sofrimento eterno. E Deus ele nos mostra esses dois caminhos.
E Ele nos dá o privilégio de fazer as nossas escolhas. E aí nós podemos ter essa responsabilidade conosco, certo? De fazer as nossas escolhas. De onde nós iremos passar a nossa eternidade. Se o Senhor é seu pastor, nada vai lhe faltar. A misericórdia e a bondade dele vai seguir você todos os dias da sua vida. E você passará a eternidade habitando com ele. Mas se o Senhor não é o seu pastor, nada dessas promessas maravilhosas desse salmo poderá se cumprir na sua vida. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. É que você ainda pode, como eu falei, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e ter a vida eterna que Ele oferece. E aí você pode ter essa certeza que você passará a eternidade junto com Deus. De eterna alegria, um lar de eterna alegria, um lar onde não haverá choro, nem doença, nem nada de ruim. Onde não vai precisar nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus vai nos iluminar. Então eu gostaria que você pensasse e que você refletisse e tomasse uma decisão sobre esse Supremo Pastor, que quer ser o seu pastor, mas ele não será o seu pastor se você não deixá-lo ser. Ele não te obriga que você seja ovelha do rebanho dele, mas ele te convida. E aí você pode tomar essa decisão, onde quer que você esteja. Então que fica esse convite para você, que você possa pensar nisso, que você possa fazer a escolha certa, sabendo que as suas escolhas estão cheias de responsabilidade. E aí você precisa pesar na balança se vale a pena as escolhas que você faz. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e que Deus ele nos faça guardar essa mensagem em nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais um dia. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida. Que essa palavra, Deus, possa ter vindo de encontro, Deus, ao coração de cada um de nós. Nós possamos, Deus, compreender aquilo que o Senhor quis nos falar. Que o Senhor, Deus, esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana. Que o Senhor cuide de nós, Deus, como o bom pastor que você é. Que o Senhor, Deus, esteja cuidando e zelando por cada um de nós. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.